Maranata? E nós? Rapaz, aqui em São Paulo é diferente. Vou ensinar para vocês como é que é na minha terra. Ok? Qual é a terra, pastor? Ceará. Quem é do Ceará aí? Levanta a mão. Nenhum cearense? Filho de cearense, levanta a mão. Só uma. Eu vim pregar só para a senhora, irmã, hoje. Só a senhora vai entender o que eu vou falar. Para quem não me conhece, meu nome é Darleson. Eu sou estudante de teologia lá do IAP, Instituto Adventista Paranaense, ok? Estou no segundo aninho, graças a Deus, estamos indo para o terceiro. Em nome de Jesus, em agosto agora, dia 13, 15, a gente vai estar voltando para a família. E aí, nesse período de férias, a gente tem o costume de ficar em um distrito aqui na Paulista Leste, né? Na verdade, é a única associação do Brasil que traz os teologandos para os distritos para auxiliar o pastor. E aí, eu tive a oportunidade de estar aqui no distrito de vocês, que é o distrito de Itaim, ok? Então, eu vou ficar com vocês aí até o período de agosto, 13 a 15, eu acho. Não vou fazer o Caleb, né? Não vou fazer o Caleb, mas eu vou estar aí visitando vocês, conhecendo um pouquinho da história de vocês, vou estar pregando aqui na igreja, e a partir desse momento, meu irmão, estou à sua disposição para vos servir, ok? Como eu falei para vocês, meu nome é Darleson, não é xingamento, é nome nordestino, principalmente cearense, né? Porque vocês sabem que cearense, quando vai botar nome no filho, ele estuda uns 3 idiomas diferentes, né? O Whindersson é Darleson, o nome da minha esposa é Adelina, e o nome do meu filho, para continuar a tradição, é Elijah, ok? Então tem que continuar a tradição, né? A tradição cearense. Falei que ia ensinar o brado para vocês cearense, como é que é? Lá a gente fala Maranata, e vocês falam, o Senhor logo vem. Aí eu falo, e nós, e vocês dizem, o veremos. Aí eu falo, e com ele, e vocês subiremos. Já ouviram esse? Pois vamos testar. Dá outra oportunidade, vamos testar. Maranata, e nós, e com ele, eita bênção, amém. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18, verso 18. Lucas, capítulo 18, versículo 18. Meu irmão, o culto tem o costume de terminar que horas? 10 da noite? Pá, vou pregar uns 5 sermão aqui. 8, tá bom? 8? Ok, 8 horas, viu, gente? Dá tempo de assistir o Fantástico ainda, eu acho. Os que assistem, né? Ou então um programa na Novo Tempo, para os adventistas, né? Mais gostoso. Então eu vou pegar aqui o meu reloginho, 8 horas, eu acho que dá. Quem achou, diga, eu quero ir para o céu. Quem não achou, diga, me espera que eu também. Então tem 2 aí procurando. Enquanto os irmãos procuram aí o texto, eu queria perguntar se tem algum amigo visitante aí hoje. Amigo visitante. O que é amigo visitante? É que ainda não é batizado. Ainda, né? Tem alguém, a senhora visitante? Seja bem-vinda na nossa casa, ok? Aqui é a sua casa. Olha aí para as pessoas que estão do seu lado. Olha lá, tudinho da sua família, ok? Tem uns aí que até dinheiro dá, se a senhora precisar. Viu? E a senhora está convidada a todo domingo, quarta e sábado estar aqui conosco, viu, nessa casa de oração, porque aqui nós somos uma família. E a senhora faz parte da nossa família. Amém? Isso é verdade ou é mentira, igreja? Amém, que bênção. Os irmãos que estavam procurando já acharam? Lucas, capítulo 18, versículo 18. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, para mais uma vez, ó Pai, ouvirmos a Tua palavra. Nós já te adoramos através dos nossos louvores, nós já te adoramos através dos nossos dízimos e ofertas, já mostramos para o Senhor que somos submissos a Ti quando oramos de joelhos, e nesse momento, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Eu te peço que o Teu Santo Espírito ele possa nos guiar nesse estudo, e que tudo que venha a ser falado aqui seja falado unicamente para o nosso crescimento espiritual e para o engrandecimento do Teu sagrado nome. Que o Senhor possa me usar, porque eu que vou falar, e essas pessoas que vão ouvir, como a Tua igreja, o Teu corpo, eles possam ouvir as palavras vindas do céu. Que Teu Espírito também possa estar com eles, ó Pai, e ao ouvir,
que esse sermão seja como se fosse uma semente plantada em terra fértil. E essa semente, ó Pai, através da chuva do Teu Espírito, possa crescer no coração deles e gerar frutos. E esses frutos nós sabemos, ó Pai, que são frutos de bondade, frutos de amor, frutos de respeito. Eu te peço que o Teu Espírito nos ajude, hoje e sempre. Perdoa os nossos pecados, falhas e transgressões. Tudo isso eu te peço no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Olha para cá. A gente vai estudar hoje sobre um texto muito falado e pouco conhecido. Ok? Todo mundo, se duvidar aqui, os adventistas que sabem esse texto de cor e salteado. Mas muitas das vezes a gente só lê, a gente não estuda, a gente não entende o que está falando. Ok? E eu queria pedir para os irmãos, que a gente tem um negocinho muito gostoso, que é o celular. Eu queria pedir para os irmãos botar no silencioso o celular. Porque se tocar pode atrapalhar. E qual é o problema, pastor, de atrapalhar? É porque o que eu tenho costume de falar, a gente que é teologano, estudante de teologia, a gente tem costume de pagar para aprender o que a gente passa para vocês. E a gente passa de graça, né? Amém? Pago R$1.000 por mês para me aprender isso aqui. E eu vou dar para vocês de graça. Então, pelo amor de Deus, isso que a gente, essa informação, esse conteúdo que a gente vai passar não é qualquer coisa. Para você entender. E detalhe, os irmãos que são da igreja há muito tempo, eu não vou passar estudo bíblico. Porque todo mundo aqui já teve estudo bíblico antes de batizar, não é verdade? Não foi 1, não foi 2, não foi 3. Teve gente aqui que sabe o Apocalipse, o Daniel de cor e salteado. Então, vocês estão em outro nível, diga amém. O povo adventista está em outro nível. Não é para ficar mais com leitinho. Né? O leitinho na fé que Paulo dizia. Então, eu vou trazer para vocês hoje carne, diga amém. Preste atenção no que eu vou falar para você não sair com conclusões precipitadas. E em nome de Jesus, no fim do sermão, vai todo mundo entender o recado de Deus, amém? Nessa noite a gente vai fazer alguns paralelos, ok? Alguns paralelos. Então a gente vai ler o verso 18, do capítulo 18, e a gente vai chegar até o capítulo 19. A gente vai fazer um paralelo, a gente vai comparar algumas coisas aqui nesse texto. Lá no verso 18, está falando da história de quem? Jovem rico. Vamos ler para recapitular como foi essa história. Lá no verso 18. Certo homem de posição perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas? Ninguém é bom senão um que é. E aí ele começa a citar os mandamentos, né? Olha para cá. Qual foi a pergunta do jovem rico? Ok. Quando a gente lê na língua portuguesa, a Bíblia no português, a gente pensa que a pergunta dele foi: o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Não é isso? Porque na nossa língua portuguesa a gente tem um símbolo, aqui no finalzinho do verso 18, que representa a pergunta. Então a gente pensa que pergunta só foi essa partezinha depois da vírgula, né, depois do mestre. Só que na verdade você percebe que quando Jesus responde, ele não responde só uma pergunta. Qual foi a resposta de Cristo? Porque me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é. Então, na verdade, aqui no original grego, o jovem rico não fez só uma pergunta. O jovem rico fez duas. Primeiro ele chama Jesus de bom, depois ele pergunta sobre a vida eterna. Na verdade, o jovem rico, ele queria de fato ser bom. Ser bom. E aí você deve me perguntar: ô pastor, e o que isso tem a ver de mais? O que isso tem de mais? Ele só perguntou o que ele fazia para ser bom. Existe outro livro judaico, porque naquele tempo se liam 2 livros, né? O Talmud e a Bíblia, o Antigo Testamento. No Talmud, que era o que os fariseus escreviam e os rabinos escreviam na época, está escrito lá no Talmud que só existe um ser que é bom, que é Deus. E aí Jesus responde que só tem um bom que é Deus. Traduzindo, Jesus ele tinha acesso ao Talmud. E ele lia o Talmud. Só que o que é interessante foi justamente a pergunta do jovem rico. Porque o jovem rico ele não estava perguntando somente o que ele tinha que fazer para ser bom. O jovem rico estava querendo ser Deus. Porque ele sabia que a única pessoa que é boa é Deus. E ele pergunta: Senhor, o que farei eu para ser bom? Está entendendo? Você percebe aqui como foi verdadeiramente a história? A Bíblia ela é um livro que foi escrito, o último livro dela foi escrito há 1900 anos atrás.
1900 anos atrás. Além de ser há 1900 anos atrás, ela foi escrita do outro lado do mundo, meu irmão, lá no Oriente Médio. Então, para que a gente possa entender a Bíblia, nós não podemos lê-la na língua portuguesa, ok? Muitos de nós. E na língua portuguesa nós pegarmos o texto e aplicarmos o texto como se tivesse sido escrito no dia de hoje, porque não foi. 2000 anos aproximadamente de diferença do outro lado do mundo, outra cultura, outro tempo. Então, para que a gente possa entender a Bíblia, a gente tem que voltar no passado, ok? Essa ferramenta que nós utilizamos é chamada de gramatical histórica. É justamente a maneira de interpretação bíblica que a Igreja Adventista do Sétimo Dia usa. Amém? Não pode tirar o texto do contexto, tem que ler cada texto, você tem que voltar para o tempo do profeta, você tem que tentar entender o que o profeta está falando. Então, é basicamente isso. A primeira pergunta do jovem rico foi: o que farei para ser bom? Traduzindo, o que eu faço para ser Deus? E aqui, ele estava usando um egocentrismo. Ele queria ser o próprio Deus. Ok? Mas ele continua: o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para ser bom assim como você? E aí Jesus fala o quê? Os mandamentos. Não leu o que está escrito? Não mate, não roube, não adultere, não cobice, tarará, tarará, tarará. Aí o jovem rico olhou para Jesus e falou assim, ó: ah, Jesus, se é só isso, então está muito fácil. Porque eu faço isso desde o dia que eu nasci. Ele já nasceu fazendo, irmã, você acredita? O jovem rico já nasceu fazendo. E aí Jesus olha para ele e fala: ah, rapaz, então falta só uma coisinha. O que você tem que fazer? Pegar tudo o que você tem, vender, dar para os pobres e depois segue-me. E aí você olha para isso e você pergunta: qual é o sentido disso? Eu, em particularmente, lá no seminário, quando eu olhava, e qual é o sentido? Por que ele pediu para vender tudo? Aí tem uns que aplicam e dizem assim: não, é porque Deus sabia que se ele tivesse feito esse passo de fé, Jesus teria dado 2 vezes mais o que ele tinha. Tem alguns que aplicam isso, tem nada a ver. Por que ele pediu para vender tudo e dar para os pobres e depois seguir? Sabe por quê? Porque a primeira pergunta foi: o que eu farei para ser bom? E quem era bom? Deus. E Jesus era Deus, sim ou não? O que Jesus tinha no céu? Tudo. Pergunto: Jesus no céu matava? Roubava? Ele seguia os mandamentos, não seguia? E ele fala: ó, se você quiser ter vida eterna, se você quiser ser bom, como eu sou, tem que guardar os mandamentos. Aí o jovem falou: eu já guardo. Tá tranquilo, então, falta só mais uma coisinha. Deixa a tua glória, deixa tudo que tu tem, vende tudo, dá para os pobres, depois me segue. No livro Desejado de Todas as Nações, quando ele vai falar um pouquinho de laços, lá no capítulo de laços, Ellen White fala sobre esse jovem rico aqui. E Ellen White diz que quando Jesus olhou para esse jovem rico, ela viu um tipo de Cristo nele. E ela diz lá que se esse jovem tivesse se convertido, ele seria muito mais poderoso do que Paulo. Porque esse jovem era um exemplo. Só que ele não quis deixar a glória dele. E aí, o texto continua, e lá no verso 24, diz assim, ó: e Jesus, vendo-o assim triste, ou seja, o jovem ficou triste, Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de... E aí a gente lê esse texto, a gente que é pobre, né? Porque eu sou pobre. A gente que é pobre lê esse texto e fala assim: é muito difícil um rico entrar no céu. Ser rico é pecado. Não é isso? Tem uns que falam. E tem rico, meu irmão, que é rico e não quer dizer que é rico porque pensa que é pecado, irmão. Você acredita? Aí você chega na casa do homem, tem 3 carros, é médico, é não sei o quê. E aí fala: opa, rapaz, então o senhor é rico. Não, irmão, eu sou pobre. Porque a palavra rico, dentro da igreja, ela se tornou pecado. Mas olha para cá, ser rico não é pecado. Diga amém. Só os ricos, diga amém. É rico, meu irmão. Todo mundo aqui é rico, né? Rico. Filho de Deus, Deus é rei, é o Todo-Poderoso. Aqui só tem príncipe e princesa, diga amém. Todo mundo aqui é rico, irmão. Só que aí Jesus, ele levanta um problema aqui. Ele fala: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Muito difícil, tem muito dinheiro. Porque é mais fácil passar um camelo no fundo de uma do que um rico entrar nos... Você já deve ter ouvido isso aqui na igreja, né? Ali foi uma figura de linguagem que ele utilizou. E essa figura de linguagem não era literalmente um camelo
no fundo de uma agulha que a gente conhece hoje. Ok? Fundo de uma agulha era um caminho muito estreito que eles passavam. Dava para passar o camelo, mas era um caminho muito estreito. Era como se fosse um vale, que era chamado de fundo de uma agulha. Era um local geográfico da época. Vocês sabem disso já, né? Ok. Só que aí aqui ele levanta um problema. E como vocês já estudaram esses textos, vocês sabem que ele está indo para onde? Jerusalém, para ser crucificado. Só que quando ele estava indo para Jerusalém, ele percebeu nos 12 discípulos que tinha um probleminha na cabeça deles, uma incógnita. Qual era a incógnita? Não existe a possibilidade de um rico ir para o céu. Era esse o problema que tinha na mente dos discípulos. E aí Jesus fez o seguinte: não, eu vou passar por Jericó, porque lá em Jericó eu quero apresentar para os discípulos a oportunidade de um rico ser salvo. E ele vai para Jericó com o foco de salvar quem? Zaqueu era o quê? Zaqueu. Só que quando ele está entrando em Jericó, quem é que ele vê? Ele está entrando em Jericó. Está aí no capítulo 18. Ele vê um cego. Como era o nome do cego? E eu sempre confundo o nome dos dois, ok? Se eu trocar aqui Bartimeu por Zaqueu, vocês me perdoam. Ele entra e quando ele está entrando, com aquela multidão, a igreja que o seguia, aquela multidão, o cego começa a escutar e pensa: rapaz, o que está acontecendo? Tem muita gente aqui. Não, Jesus, Nazaré, o Messias está vindo. O que ele faz? Fica em pé e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que a multidão fazia? Por que a multidão mandava ele calar a boca? Isso é uma pergunta muito importante. Por que a multidão expulsava ele de Jesus? A igreja de Deus, da época, ok? Porque nós aqui, como povo adventista do sétimo dia, não fazemos isso. Diga amém. Amém. Aqui nessa igreja ninguém faz isso. Diga amém. Se for para fazer, é lá fora, em outra igreja, meu irmão. Aqui ninguém faz isso. Aqui todo mundo é ponte, diga amém. Amém. E aí o que aconteceu? O cego gritava, a multidão queria calar, calar. Por quê? O que o cego queria? Vamos lá ver no verso 40. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. O que significa? Que ele já enxergou. Você vai ver vários cegos na Bíblia. A multidão levando até Jesus, o cego. Pega o ceguinho e leva. Vamos, filho. Por quê? Porque eram cegos de nascença. Pastor, e qual é a diferença? A diferença é que na época existia uma doença que ainda existe hoje. Só que na época essa doença ela não tinha nenhum nível de cura, que as pessoas elas ficavam cegas. E ela era uma doença sexualmente transmissível. Ok? Então, traduzindo. Esse homem um dia foi casado. Esse homem teve uma família. Só que esse homem cometeu o pecado do adultério. E aí no pecado do adultério ele teve as consequências do pecado. E as consequências foi ficar cego. Só que agora esse homem chega e começa a gritar para Jesus e pede: Senhor, tira a consequência do meu pecado de mim. E você, como um bom adventista, sabe que Deus perdoa o pecado, mas não tira? Só que agora eu vou quebrar isso na cabeça de vocês, infelizmente. Porque tem momentos que a misericórdia de Deus é tão grande que até a consequência do pecado ele tira. Diga amém. Amém. Jesus, ele é tão misericordioso, ele nos ama tanto, que muitas das vezes, não todas, mas algumas vezes ele tira até a consequência do pecado. Ok? E a multidão estava afastando Zaqueu, por quê? Filho, Deus não vai tirar a consequência do teu pecado. Era isso que a multidão estava dizendo aqui nesse texto. Se afasta de Jesus, você vai ter que tomar esse cálice sozinho. A misericórdia de Deus não pode tirar a consequência. O teu pecado pode ter sido perdoado, mas a consequência não foi tirada. Era isso que a multidão dizia. Mas o que foi que Jesus fez? Tirou, meu irmão, a consequência. Tem muitas pessoas na igreja com fardos de pecados. Pecados confessados. Pecados perdoados. Mas a consequência ainda pesa. E a gente pensa, infelizmente, que vai carregar esse peso até o fim da vida. Mas olha para cá. Jesus pode tirar esse peso, irmão. Diga amém. Amém. Jesus pode fazer o que ele quiser. E se ele quiser te curar, tirar esse peso, assim como ele curou esse cego, ele vai tirar. Quem sou eu para dizer até onde vai a misericórdia de Deus?
Ok. Mas a história não termina aí, né? A história não termina aí. Ele entra lá na cidade. Você vai ver os paralelos. Quando ele entra na cidade, Zaqueu, o nome dele é Zaqueu, né? Publicano. O Zaqueu era quem? Publicano. O que é publicano, pastor? Publicano, gente, eu vou fazer uma comparação, ok? É como se fosse o... Não vou falar do Lula porque pode ter algum 17 aqui. Como é o nome daquele lá que fez o impeachment da Dilma? Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é bandido ou não é? Pronto, o Zaqueu era como se fosse o Eduardo Cunha, ok? Político bandido, meu irmão. Cobrador de imposto, roubava do dinheiro da sua própria nação para dar para Roma. Ele era comparado com um político corrupto no nosso tempo. E Zaqueu, ele era baixinho. E ele ficou sabendo que Jesus ia passar por Jericó. E o que foi que ele fez? Eu quero ver Jesus, quero ter um encontro com ele, só que a multidão é muito grande, não vai deixar eu chegar perto. Aqui eu já tenho uma má fama na cidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou subir numa árvore para me ver Jesus. Gente, que linda essa história. Ele sobe na árvore e quando ele vê que Jesus está passando, o que é interessante é que Jesus não segue o caminho. Jesus para na frente da árvore e fala o quê? Zaqueu, desce daí porque eu quero comer hoje na tua casa. Diga amém. Amém. Eu tenho o costume de dizer que eu sou servo de Jesus. Diga amém. Amém. Jesus teve um dia que ele falou assim para os 70 discípulos. Abre um parêntese, né? Entrem nas cidades. Qual foi a primeira coisa que ele disse? Para os 70. Comam de tudo que lhes derem. Né? Aí depois ele fala do milagre. Curem os cegos, ressuscitem os mortos e por aí vai. Olha para cá. Vai ter umas casas aí que eu vou almoçar essa semana. Diga amém. Tá entendendo? E eu sou tipo Jesus. Eu já chego assim no sábado e falo, irmão, hoje eu vou almoçar na sua casa. Ah, pastor, mas eu vou comer ovo lá. O que que tem? Eu sou cearense, também como ovo. Não tem problema. Ok? Sou simples, não sou rico. Bota farinha. Lá no Ceará a gente tem o costume de dizer que minha esposa, ela pega um calango. Sabe o que é calango? Pega um calango, um pouquinho de farinha e faz um estrogonofe de frango. Ok? Porque lá a gente faz milagre. Então, Jesus, ele para na frente da árvore e ele fala o quê? Desce porque hoje eu vou comer na tua casa. E aí, Jesus vai comer na casa de um ladrão, meu irmão. De um corrupto, de um cobrador de imposto que roubava o dinheiro da sua própria nação. Um mestre fazendo isso é impossível. Jesus era um mestre que falava com mulher samaritana. Era um mestre que ensinava mulheres. Jesus era completamente diferente da sociedade da época, ele era um visionário. Cristo foi o mestre dos mestres, é lembrado até hoje, porque ele não se prendeu ao tempo dele, nem ao nosso tempo. Cristo, ele tinha uma mente muito mais além de qualquer classe social, de qualquer problema, de qualquer cultura. Ele via além. E ele olha para aquele corrupto e fala, eu vou comer na tua casa. E aí, o que é interessante lá no capítulo 19, que você vai ver a história. Né? Você vai ver a história. Vai ler lá no verso 7, 19, verso 7. O que aquela multidão fazia? Escrito aí, ó. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo, por que ele se hospeda com o homem? Pecador. Multidão falando. A mesma multidão que estava lá, ó. Foi a multidão que falou, por que você está comendo com esse publicano aí, sem futuro? Ok? Por que está comendo? Só que aí, a história é interessante. Interessante demais. Porque Jesus, ele entra na casa e ele não fala nada. Já percebeu o texto? Jesus não fala um pio com Zaqueu, ele só sai comendo. E o que é interessante é que com ele estão os 12 discípulos. Tá os 12 discípulos comendo. Ixi, aí foi prejuízo, viu? Prejuízo. 13 pessoas comendo na casa de Zaqueu. Banquete. Ninguém falava nada. E Zaqueu ficou caladinho. Caladinho, caladinho. A galera, ó. Ih. Depois de encher, Zaqueu levanta e fala isso aí, ó. Lá no verso 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, destituo 4 vezes mais. E olha o que Jesus diz. Então, Jesus lhe disse, hoje houve o quê? Nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Olha para cá. E agora a gente vai pegar alguns links que a gente leu e a gente vai fazer aplicações. Agora que começa o sermão, quando a gente faz a aplicação. O que foi que Jesus pediu para o jovem rico? Beleza. O que foi que ele pediu para o publicano? Nada.
O que foi que o jovem rico fez? Foi embora triste. O que foi que o publicano fez? Restituiu 4 vezes mais do que ele tinha roubado e tudo, metade do que ele tinha ele deu para os pobres. E aí, qual foi o problema que estava na cabeça dos discípulos? É muito difícil, é impossível um rico entrar no céu. Não tem como um rico entrar no céu. E o que foi que Jesus fez aqui? Um rico entrou no céu. Só que tem outro paralelo entre Zaqueu e o jovem rico. Qual é o problema aqui, meu pastor? É porque o jovem rico não queria ser salvo, ele queria ser bom. Ele queria, eu sou o cara, meu irmão. Eu sei a Torá decorada, eu já li a Bíblia mais de 10 vezes, eu sou adventista desde o dia que eu nasci. Minha mãe estava no culto aqui de quarta-feira, mamãe sentiu a dor e foi na igreja. Entendeu? Me jogaram ali no tanque batismal, nasci foi no tanque batismal. Aquele nascimento dentro d'água, né? Tem uns que são assim, né? Sou santo, eu tomo banho de gravata, né? O cara era santo, 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 santo. Nunca na vida cometeu um pecado, imaculado. Já o publicano sabia que era pecador. O publicano sabia que era ladrão. Não precisou Jesus dizer nada com ele. Só pelo fato de Jesus estar comendo com ele já foi uma demonstração de misericórdia muito grande. Então aquele ladrãozinho abaixou a cristazinha dele e falou: Jesus, eu te aceito como meu salvador e as riquezas não são prioridades na minha vida. A prioridade da minha vida é o Senhor. E ele vende metade do que tem, dá para os pobres, e se ele roubou alguém, ele devolve 4 vezes. Olha o contraste. O problema aqui, meu irmão, não é a riqueza. O problema aqui é aonde está o seu coração e o meu. Porque eu conheço muito pobre, que é muito mais orgulhoso do que alguns ricos aí que eu conheci. Preso ao dinheiro, tem mais amor ao dinheiro do que muitos ricos. Se mata por dinheiro. O Deus desse povo é mamon, o dinheiro. Então aqui nós temos o primeiro contraste. Nós temos um cara extremamente orgulhoso, que era rico, e aí ele cria um problema para os discípulos, e depois nós temos um cara extremamente rico, só que era humilde, se arrepende e é salvo. Mas pastor, só tem esse paralelo, para que a gente leu a história de Zaqueu? E aí é que está o último paralelo, tenho 15 minutos ainda e já acabou o sermão. Vou passar 10 minutos apelando. Qual é o outro paralelo, pastor? Olha que paralelo lindo. O que foi que a multidão fez com o cego lá? O Bartimeu, né? Foi que a multidão fez com o Bartimeu? Quando ele se calar, expulsou de Jesus. Sai de pé, sai de pé. Tem muita gente, irmãos, nessas igrejas aí afora. Aqui nessa igreja ninguém faz isso, diga amém. Ninguém faz. Tem muita gente aí por fora aí que eu conheci, por fora. Em outras igrejas, né? Porque eu também prego nessas outras igrejas aí para a gente comporta, então a gente leva o que a gente tem de família e vende um livrinho para eles, né? Então, nessas outras igrejas tem muita gente que fala: não, você não pode ser aceito aqui do jeito que você está. Você não pode entrar aqui com essa roupa. Você não pode entrar aqui porque você é um alcoólatra. Você não pode entrar aqui porque você já foi um assassino. Eu pergunto aqui, quantas pessoas que estão batizadas, que antes de ser batizado era alcoólatra? Eu já levanto a minha mão porque eu sou o primeiro. Ok? Eu era, meu amigo. Tomava. Bebia socialmente, mas bebia. Quantos aqui antes de serem batizados eram desobedientes aos pais? Eu levanto a minha mão porque eu sou o primeiro. Ok? Tem alguns aqui, não precisa levantar mais a mão porque senão vai dar ruim, que eram adúlteros. Tem aí, meu irmão? Mas um dia decidiram morrer e nascer de novo, diga amém. E estão aqui porque a graça de Jesus Cristo, além de os alcançar, também os libertou do pecado, diga amém. E aí eu pergunto, agora nós como pecadores arrependidos, ex-adúlteros, ex-ladrões, ex-desobedientes aos pais, ex-tudo isso que não presta. Agora a gente vê uma pessoa que estava na mesma condição que a gente tinha antes de ser batizado. A gente não vai aceitar essa pessoa? Claro que vai, meu irmão. Porque essa igreja é uma família, diga amém. Família de Deus. O poder de Deus para salvar as pessoas que estão no inferno é essa igreja, diga amém. E eu dou graças a Deus que aqui nessa Zona Leste tem muita igreja. Rapaz, eu acho que os bairros e a igreja dá para disputar, né? Tem muita igreja aqui. Eu fico feliz quando eu vejo esse monte de povo que acredita em Jesus Cristo.
Muita gente. E as igrejas aqui são animadas, né? Animado, olha que igreja linda, tá? Aqui tem umas 100 pessoas, 120 pessoas. A gente, quando está aqui no púlpito, a gente não percebe a quantidade, só percebe quando está ali despedindo uma por uma, né? Passa quase 2 horas despedindo. Boa noite, boa noite, boa noite. Entendeu? Então, essa igreja é uma igreja diferenciada. Não é que nem aquele povo no tempo de Cristo que criava paredes. E aí, qual é o paralelo então? Na história do publicano, tem um personagem que ele não é visto e nem notado. E eu costumo dizer que esse personagem é o personagem mais importante da história. Que personagem, pastor? O rapaz que plantou aquela árvore que ele subiu. Vocês conhecem quem foi? Nem eu. Nem o meu professor, que é doutor em teologia, sabe quem foi que plantou aquela árvore. Eu acho que só Jesus mesmo sabia. Mas eu vou te falar aqui. A pessoa que plantou aquela árvore foi a pessoa mais importante dessa história. Porque se ele não tivesse plantado aquela árvore, Zaqueu não teria tido um encontro com Jesus. E eu acredito que nessa igreja só existem plantadores de árvores, diga amém. Pessoas que são árvores. Não são pessoas que diminuem os outros, que impedem eles de ter um encontro com Cristo. Pelo contrário, eles elevam as pessoas para ver Jesus e se encontrar com eles, diga amém. Essa igreja é uma igreja que cria pontes ao invés de barreiras. Diga amém. E eu fiquei sabendo, meu irmão, fiquei sabendo lá, que a gente vai ter uma missão Caleb aqui, não é isso? Diga amém. Missão Caleb. Momento de tirar pessoas do reino das trevas. Salvar a gente do inferno, diga amém. E vai vir um teologando aí, infelizmente não sou eu. Diga, eu queria fazer o evangelismo aqui, mas não dá, a gente está comportando. Vai vir um teologando e eu lhe garanto que ele pode ser até melhor do que eu. E não importa se ele é melhor ou pior. Porque não importa qual é a ferramenta. Importa quem é o mestre que está guiando a ferramenta. E assim como ele vai estar aqui com vocês, vocês também estarão. E vocês serão uma multidão de árvores. Uma multidão de árvores que criam pontes para que as pessoas se encontrem com Jesus. Nessa noite nós entendemos o real sentido dessa história. Você já tinha ouvido falar sobre isso, dessa história? Olha que forte. Meu irmão, essa noite você tem que tomar uma decisão. Uma decisão. Qual é a decisão, pastor? Primeira, você tem que decidir ser salvo por Jesus. Ser salvo. E o que eu preciso fazer para me ser salvo, pastor? Aceita o nome do Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e tua casa, acabou, resolveu o problema. Precisa de que mais? Deixa o que te impede de se encontrar com Cristo. Deixa o que te impede de segui-lo. Porque esse foi o problema do jovem rico. As riquezas o impediam de seguir o mestre. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois segue-me. Esse era o chamado. Amigo, o que está te impedindo de seguir a Jesus? Será que é o dinheiro? Será que é, não sei, pecados acariciados? Será que são vícios? Não sei o que é. Eu não sei. Eu sei o que talvez possa me impedir. Mas o que lhe impede eu não sei. Você sabe. Qual é o chamado de Jesus para você essa noite? Deixe isso. Abandone isso e me siga. E o que mais? Segundo chamado. Agora você precisa ser ponte. Ponte. Árvore. No lugar de parede. Você tem que elevar as pessoas a Jesus. Quantos essa noite entenderam o paralelo que fiz entre o jovem rico e Zaqueu? Diga eu. Quantos entenderam que nós temos que nos apegar mais ao céu do que nessa terra? Diga eu. Quantos entenderam que ser rico não é pecado? Diga eu. E quantos querem ser rico? Eu. Quero ser rico. Mas quantos entenderam que o mais importante não é ser rico e sim estar com Cristo? Diga eu. Essa noite você tem que tomar uma decisão. A gente vai ter música, irmã? Não vai ter música não, então vai ser assim mesmo. Bota aí pra mim 2015, CD jovem, só em Jesus. Veio do alto agora a música. Direto. Inspiração completa. Ok? Enquanto essa música está sendo tocada, você vai só ver porque eu acho que você não conhece ainda.
No dia que eu vim pregar aqui no sábado, acho que eu vou pregar uns 2, 3 sábados aqui, né, irmão? 2, 3 sábados aqui eu vim pregar. Tem calma, deixa eu terminar de falar, tu põe. Isso. A gente vai cantar essa música quando eu vim pregar aqui, porque eu amo essa música. Então o que você vai fazer agora? Você vai ouvir a letra, você vai assistir a música e o clipe. E enquanto a música está sendo tocada, é em média de 3 minutos a música. Você vai tomar uma decisão hoje. Qual é a decisão, pastor? Você que é adventista, do 7º dia. Né? Se fosse católico, era crismado e batizado. Mas aqui é dado estudo bíblico e batizado. Ok? Você vai tomar uma decisão. Qual é a decisão? Eu quero fazer diferença nesse Missão Caleb. 5 de julho começa, né? 6 de julho. 5 de julho. Tá uma briga de agenda, mas é nesse dia aí. Ok? Você vai decidir o seguinte: eu vou ser ponte nesse evangelismo. Eu vou levar o meu marido, que não é da igreja, para esse evangelismo. Mas não vai não, pastor. Sabe por que não vai? Porque em casa não tem testemunho. Então em casa tem que ter testemunho. Ok? Até o dia 6, quando seu marido chegar cansado do trabalho, pode estar bêbado do jeito que for, você vai dar um banho nele, um suquinho de manga. E vai agradecer a Deus pelo marido que você tem. Pelo menos até o dia 6. Eu sei que é torturante para alguns, mas tem que fazer. Okay? Porque é isso que Cristo lhe chamou, mesmo, para você ser ponte, árvore que leva as pessoas. O publicano era ladrão. Seu marido é só alcoólatra. Você vai ser ponte, tomar decisão. Hoje eu vou decidir que nessa semana eu vou chamar os meus amiguinhos da faculdade para vir aqui para o evangelismo. Minhas amigas da faculdade. Aquela ateia que não acredita em Deus, não acredita em nada. Pois é, essa aí que você vai convidar. Okay. Hoje eu vou então eu vou convidar meu filho. Convidar o filho, vizinho, avô. Pode trazer até o papagaio, o cachorro aqui. Ok? Eu não sei onde vai ser esse evangelismo, não estou a par ainda. Só fiquei sabendo que vai começar no dia 5/6. Ok? E você tem a oportunidade de fazer a diferença. De ser de verdade um seguidor de Cristo. Porque não adianta a gente só vir para o culto no domingo à noite, no sábado de manhã, só na hora do culto. Nem na escola sabatina alguns vêm. Não adianta vir toda quarta-feira à noite se a gente não evangeliza. Porque você foi chamado foi para salvar os outros, assim como você foi salvo. Diga amém. Então esse momento é o momento de tomar a decisão. Decisão de ser árvore. Decisão de ser evangelista. Decisão de ser adventista. No mínimo, trazer gente para cá. Para ouvir da palavra. Diga amém. E se não quer ouvir, dá estudo bíblico também. Fazer um pequeno grupo também. Você tem que fazer isso, meu irmão. Porque você é seguidor de Jesus. Diga amém. Você é salvo. Diga amém. E é isso que salvo faz. Salvo prega. Vamos ouvir a música. Enquanto a música está sendo tocando ali, você vai orar. Falar com Deus. Senhor, meu nome é Maria, moro ali na rua tal, casa tal. O Senhor sabe onde eu moro. Só que Jesus, na minha vida, está meio difícil. Muitas das vezes, Senhor, eu me vejo mais como o jovem rico. Orgulhosa. Ou orgulhoso. Acho que não estou errado ou errada. Penso que minha vida está ótima. Estou aqui na minha zona de conforto e está tudo tranquilo. Eu não vejo, Senhor, que eu preciso dar um passo a mais. Já estou cansada. O tanto de Missão Caleb que essa igreja já fez. Mais de 30 que eu participei. Eu vou para o culto do sábado, eu vou para o culto do domingo. Só que eu não tenho vontade mais de pregar, de falar para o meu marido sobre Jesus. Eu não tenho vontade mais de amar ele. Eu não tenho vontade mais de falar que meus filhos são uma bênção e de pregar para eles esse Jesus que me salvou. Eu não tenho mais vontade de levar para os meus amigozinhos da faculdade, porque eles são muito inteligentes, Jesus. Eu não consigo. Fala o teu problema para Cristo, que Ele está te ouvindo. Ô Jesus, eu cometi muito pecado no passado. E esse pecado me trouxe uma consequência muito pesada. E essa consequência me impede. Ora e fala com Deus. Bota no altar do Senhor o teu problema. Se é preguiça, se é fraqueza, se não é vontade, não sei o que é. Bota no altar do Senhor. E toma uma decisão. Eu vou fazer uma Missão Caleb diferente nessas férias. Diga amém. A partir de hoje, esse Missão Caleb que vai começar no dia 5/6, eu vou fazer a diferença. Eu vou servir mais. Eu vou ajudar mais. Eu não vou ficar criticando. Eu vou ajudar. Que é isso que um cristão faz. Tome essa decisão. A música vai estar sendo tocada. 3 minutos que me restam.
E quando essa música está sendo tocada, ora a Deus, medita. E no final eu peço que você fique em pé. Fique em pé. Precisa ficar em pé? Precisa. Porque Jesus só anota no livro ação. Não é pensamento, não. Ele anota no livro o que você faz. Você vai ficar em pé. Ok? Ah, pastor, mas o meu negócio é muito profundo. Eu não quero só ficar em pé. Beleza, você pode vir aqui à frente. Aqui na plataforma. Fique tranquilo, ok? Meu problema é grande. Pois vem aqui à frente que a gente ora com você. Para Deus lhe livrar disso aí. Diga amém. Amém. Porque o seu problema não é tão grande do tamanho que Deus é, meu irmão. Você tem que olhar para os seus problemas e dizer o tamanho do seu Deus. Não dizer para o seu Deus o tamanho dos seus problemas. Ok? Então vamos ver a música. E aí, enquanto o clipe está sendo tocado, eu peço que você tome uma decisão, ore a Deus, tenha um feedback e que essa decisão possa se tornar real quando você sair dessa porta aí para fora. Não é algo só de boca, porque voto a Deus é coisa séria, irmão. Deus existe, não é história da carochinha. Deus é real. Se uma pessoa lhe prometer alguma coisa, você vai cobrar, não vai? Sim ou não? Claro. Principalmente se for dinheiro. Mas se você prometer uma coisa a Deus dessa noite, entenda que é coisa séria e Deus vai lhe cobrar. Ok? Então tome a sua decisão. Tome a sua decisão. Só em Jesus seguro estou e confiante sempre vou. Ele é a paz no coração, é minha luz na escuridão. Ele é a fonte do poder, a sua força faz vencer, e nessa rocha eu estarei, sempre firmado até morrer. Só em Jesus que se entregou em sacrifício por amor, desceu do céu pra resgatar, veio tomar o meu lugar. Como um bebê aqui nasceu, e como uma que viveu até morrer naquela cruz, e nos trazer de novo a luz. Na tumba fria ele jaz, nenhuma esperança mais. Um anjo veio a porta abrir, e ele ao morte ressurgiu, e em vitória ergue as mãos. Quebrados foram meus grilhões, pra sempre o mal vencido está. Posso na rocha me firmar. A minha fé, o meu amor, firmado já na rocha estão. Firmados sim, na rocha estão. A minha fé,
vou falar uma última coisa para vocês nessa noite. Ok? Última coisa. A salvação, ela é individual ou em grupo? Se eu falar para vocês que é em grupo, vocês acreditam? Ou será que já foi cauterizado demais? A salvação, ela nunca é individual. Como assim, pastor? Eu sempre escuto na igreja que a salvação é individual. Isso é um pensamento moderno. E a salvação é em grupo, então, pastor? É. E o que é individual? Individual é a escolha. A escolha é individual. Mas a salvação não. Porque você precisa salvar gente, meu irmão. Diga amém. Amém. Se a salvação fosse individual, você guardava ela numa caixinha para você e não dava para ninguém. Mateus 28, diz o que lá? Toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Verso 18, 19 e 20. Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-vos a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês até a consumação dos séculos. A nossa missão é salvar os outros assim como fomos salvos. A salvação não é individual. A escolha sim é individual. Mas a salvação ela é em coletivo, ela é em grupo. E nós precisamos salvar essa cidade. Nós precisamos salvar esse bairro. Porque se nós formos comparar São Paulo com uma cidade do tempo bíblico, que era Babilônia, meu irmão. Infelizmente. E nós estamos em Babilônia. Prostituição desenfreada. Drogas como se fosse misericórdia. Você vive em Babilônia. Só que Babilônia não vive em você, diga amém. Amém. E a sua missão é tirar pessoas de Babilônia, diga amém. Amém. E esse Missão Caleb vai ser algo diferente na tua experiência com Cristo. Eu dou graças a Deus pela oportunidade de estar aqui. E talvez em julho ou agosto, quando o irmão marcar o dia de eu pregar aqui, meu amigo, eu vou visitar vocês tudinho, diga amém. Amém. Quero sair daqui sabendo o nome de cada um. E provar o pirão de alguns, né? Ou a carne, ou o frango, não sei o que vocês fazem de bom. Eu vou almoçar na casa de alguns aí, já prepara, viu? Vamos orar? Vai para casa? Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, para honrar e agradecer o Teu santo nome. Nessa noite, Senhor, nós entendemos alguns paralelos que existem na Bíblia, por exemplo, a história do rico e Lázaro, do jovem rico e do Zaqueu publicano. Nós vimos também um paralelo entre o cego de Jericó e o publicano, mas nós entendemos, Senhor, que o que importa e o que nos impede de ir para o céu não são as riquezas, mas sim o amor a elas. E nós entendemos, Senhor, também que nós temos que ser árvores, nós temos que ser pontes, ao invés de barreiras. Nós temos que ser, Senhor, que nem aquela árvore que levou Zaqueu para ter um encontro contigo. Não igual aquela multidão que impediu aquele cego de ter um encontro contigo. E nessa noite nós decidimos que queremos ser instrumentos nas tuas mãos para salvar quem está em Babilônia. Então, por favor, eu te peço que o Senhor nos use. Que esse evangelismo, que essa Missão Caleb nessa igreja seja um divisor de águas na vida de cada indivíduo aqui. E que no final de julho, em nome do Senhor, eu vou estar aqui para ver o batismo de mais de 20 pessoas. Para a tua honra e tua glória e o crescimento da tua igreja. Nos dá poder, Senhor. Nos leve em paz para os nossos lares. E que essa palavra tenha sido jogada no nosso coração como uma semente. E que essa palavra possa produzir frutos em nossa vida. Frutos de bondade e de salvação. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre nós. Que o Senhor nos dê a paz. Tudo isso eu te peço e te agradeço no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.